Biografia: Eça de Queiroz. Nasceu em 1845 e faleceu em 1900. Foi um escritor português. O Crime do Padre Amaro. Foi o seu primeiro grande trabalho, um marco inicial do realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romance realista português do século XIX. Foi o único romancista português que conquistou fama internacional nessa época. Foi duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. A crítica social unida à análise psicológica aparece nos livros O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias. Infância e formação. José Maria Eça de Queiroz nasceu no dia 25 de novembro na cidade de Póvoa de Varzim, Portugal. Seus pais, o brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e a portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça, casaram-se 4 anos após seu nascimento. Esse fato fez com que ocultassem o filho por muito tempo. Essa passou sua infância e adolescência longe da família, sendo criado pelos avós paternos. Foi interno no colégio da cidade do Porto. Em 1861, ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1866. Nessa época, manteve contato com os movimentos estudantis, liderados por Antero de Quintal e Teófilo Praga. Depois de formado, foi para Lisboa residir com seus pais. Exerceu por algum tempo a advocacia. Momento histórico e literário. O contexto se define pela Lisboa da segunda metade do século XIX. Lisboa conceitua-se como o cenário da crítica de Eça de Queiroz. É o espaço da sociedade lisboeta por onde transmitam as personagens e onde elas expõem suas condições socioeconômicas e históricas. Olá, meu nome é Isabelle Luiza e eu vou falar um pouco sobre o foco narrativo do livro. Ele está em terceira pessoa, revelando um narrador onisciente cujo demonstra uma postura irônica e crítica, reforçando defeitos e vícios de certos personagens, o que não permite que seja imparcial. O tempo ele é cronológico e ele é de sequência linear. Só em alguns momentos em que alguns personagens recordam o passado que acontece uma quebra, ou em momentos que o narrador demonstra a revolta de Juliana. O espaço ele está concentrado em Lisboa, e as características que desagregam a sociedade são mostradas no romance. Surge também a decadência moral, a ociosidade, o relacionamento de superfície, o uso das aparências e das convenções, o tédio disfarçado pela aventura, os abusos da sexualidade e a hipocrisia. A importância da obra para a literatura. Sendo uma obra fundamental do realismo e naturalismo português, ela inova a criação literária da época, oferecendo uma crítica aos costumes da pequena burguesia de Lisboa. O autor promove um ataque a uma das instituições burguesas tidas como mais sólidas, sendo ela o casamento, um dos pilares da sociedade burguesa no século XIX, que é profundamente criticado. Logo, o mundo retratado perde o caráter de perfeição, e o caos da vida moderna passa a ser pintado na literatura, e a forma para demonstrar essa desordem social é o romance. O autor, que já demonstrara seu interesse pela literatura de crítica social em O Crime do Padre Amaro, onde retrata o provincianismo do ambiente humano da cidade pequena, desta vez, elege personagens que retratam a vida fútil da capital de Lisboa em O Primo Basílio. A obra e seus desdobramentos. As versões audiovisuais das obras literárias constituem uma nova produção que mantém relações em maior ou menor grau com a original. E através do diálogo que se estabelece com a cultura de palavras na imagem, toda adaptação necessariamente deve transformar o texto
com o qual se relaciona, uma vez que se utilizará dos signos e códigos diferentes em suas construções. É um processo de releitura muito comum nas obras da atualidade. As obras audiovisuais em análise se concentram em suportes diferenciados, sendo uma minissérie e um filme. Algumas versões televisivas. A adaptação televisiva foi executada por Gilberto Braga e Leonor Bazeres, com a produção de Daniel Filho. A minissérie global estreou em agosto de 1988, sendo exibida em 16 capítulos de terças a sextas-feiras, às 10 horas da noite. Porém, esse estudo se dará a partir de um box lançado pela Globo em marcas no ano de 2007. Sendo um suporte a ser estudado, o filme dirigido por Daniel Filho, lançado em agosto 7, foi distribuído em Buena Vista, com a duração de 104 minutos, que também narra a história de um jovem que, na ausência do marido, estabelece um envolvimento amoroso com seu próprio primo. O Primo Basílio em vestibulares. UEL, Universidade Estadual de Londrina. Os versos abaixo são um trecho da canção Amor, I Love You, de Carlinhos Brown e Marisa Monte. Este constitui um exemplo de texto marcado pelo tom romântico, em que o amor é tratado como refúgio e referência diante das dificuldades do dia a dia. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Considerando-se o romance O Primo Basílio, 1878, de Eça de Queiroz, especialmente as suas personagens Juliana e Luísa, é correto afirmar que o tom romântico presente na letra da canção citada acima. Letra A. É próprio a Juliana, moça pobre e apaixonada por Basílio. Letra B. É próprio a Luísa, personagem tipicamente realista, envolvida em paixões por interesse. Letra C. É próprio a Luísa, ainda que a personagem esteja inserida no contexto da classe média portuguesa, representada sob um ponto de vista realista assumido pelo narrador. Letra D. É próprio a Juliana, ainda que a descrição do paraíso enquadre-se na estética realista. Letra E. É próprio às duas personagens, já que Juliana e Luísa são figuras frágeis e que se deixam levar pelas grandes paixões. A resposta correta é a letra C. É próprio a Luísa, ainda que a personagem esteja inserida no contexto da classe média portuguesa, representada sob um ponto de vista realista assumido pelo narrador. FUVEST. Ao criticar o Primo Basílio, Machado de Assis afirmou: a Luísa é um caráter negativo e, no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que uma pessoa moral. Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um manipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, determinando-lhe o modo de agir, são: letra A. Basílio e Juliana. Letra B. Jorge e Justina. Letra C. Jorge, conselheiro Acácio e Juliana. Letra D. Basílio, Leopoldina e conselheiro Acácio. Letra E. Jorge e Leopoldina. A resposta correta é a letra A. Basílio e Juliana.